Fala pessoal do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero deixar uma dica para vocês aqui muito importante. Caso você vá fazer a prova da capital, você vai repetir a prova da capital, ou mesmo vá fazer pela primeira vez, afinal de contas, aquela pessoa que não fez a prova da capital de 2024, ela poderá fazer a prova. E aquelas pessoas que fizeram a prova poderão refazer a prova. Então, se você foi mal nessa prova, observe bem. Se você foi mal e você quer um norte para tentar melhorar a sua nota para a próxima prova, eu vou deixar aqui para você a minha opinião. Talvez não funcione. E se não funcionar, eu quero que você entenda que eu estou te dando aqui apenas um norte, tá bom? Eu não posso garantir que isso vai funcionar. Mas eu vou te contar aqui, na minha opinião, o que tem funcionado para mim. Então você vai se preocupar, na minha visão, principalmente com 3 matérias. Sendo que uma dessas matérias é um bloco de matérias. Então eu vou te mostrar aqui o concurso que eu fiz de Bragança Paulista de 2021. Eu vou te mostrar a minha evolução já no concurso de 2023 da Grande São Paulo. E vou te mostrar que eu não fui tão bem no concurso de 2023 da capital. Então eu vou começar aqui pelo concurso de 2021. Que aconteceu no dia 31 de outubro de 2021, essa prova objetiva aqui. Você pode observar que eu fui mal em português no dia dessa prova. Eu fiz apenas 18 acertos em português. Só que em direito eu fiz 36 acertos. Tá vendo aqui? Em conhecimentos gerais eu fiz 25. Desses 25 aqui, 12 foram em informática. 12. Então, eu posso dizer para você que o que fez eu ser aprovado na fase objetiva desse concurso aqui, porque você pode ver que eu fui aprovado aqui na fase objetiva, fui convocado para a segunda fase e reprovei aqui, olha, na digitação. Tudo bem. O que fez eu ser aprovado nessa fase objetiva? Pode observar que eu fui mal em português, mas o fato de eu ter acertado 12 questões em informática ainda me colocou na aprovação, e o fato também de eu ter ido muito bem aqui na prova de direito, tá? Conhecimentos em direito, que eu fiz 36 acertos de um total de 40 acertos. Beleza. A nota de corte do ano de 2021 para Bragança Paulista foi 74 pontos, tá? Você pode observar aqui que eu fiz 5 pontos acima da nota de corte. Beleza. Então, o que eu falo para você? Que você precisa se dedicar hoje em 3 matérias, sendo uma dessas matérias um bloco de matérias: português, direito e informática. Não é que você não vai estudar matemática e raciocínio lógico, mas você vai se dedicar a português, direito e informática. Então, se você foi mal nessa última prova, a minha dica é: se dedique a português, se dedique a direito e se dedique a informática. Agora eu vou te mostrar a minha nota na prova da capital de 2023. Detalhe, eu não fui aprovado na capital de 2023. E por quê? Quando saiu o resultado definitivo da prova da capital de 2023, eu fiz um vídeo aqui e eu mostrei o meu espelho de gabarito. E neste espelho de gabarito, que é aquele espelho que a VUNESP publica, em que ela te mostra o espelho que você marcou a questão, eu pude provar aqui para todos que eu deixei em branco 2 questões. A nota de corte da capital foi 78 pontos. Além de eu deixar em branco 2 questões que eu tinha acertado, eu ainda passei uma questão errada para o gabarito. Apesar disso, você pode ver que eu também fui muito bem em conhecimentos em direito aqui, olha. Eu voltei a acertar 36 questões de direito, sendo que uma dessas foi a questão de direito constitucional, que eu passei errado para o gabarito e deveria ser 37 acertos em direito.
nessa prova aqui. Fora as duas questões que eu deixei em branco. Uma de informática, que é justamente a matéria que eu vou bem, e uma outra de raciocínio lógico, que era uma questão de conjuntos, que geralmente eu vou bem também nessas questões de diagramas lógicos e conjuntos. Nessa prova, eu fui mal em português. Então aqui já acendeu um alerta. Eu já percebi, cara, eu tenho que melhorar em português de alguma forma. Eu tenho que melhorar em português. Tudo bem, se eu não tivesse deixado as duas questões em branco e marcado uma errada para o gabarito, eu teria feito 79 pontos nessa prova aqui e teria passado porque a nota de corte foi 78. Teria ido para a digitação. Nesse caso aqui eu não fiz a digitação da capital. Reprovei na capital. Então já acendeu um alerta para mim. Eu precisava melhorar em português. E desses 23 acertos aqui de conhecimentos em gerais, 11 acertos, 11 foi de informática. 11. Então, mais uma vez, eu fui muito bem em informática, eu considero, né? Eu considero. 11 acertos em informática, 36 acertos em direito, e eu já estava aí com esse alerta, eu já tinha entendido essa necessidade de melhorar urgente em português, senão a situação ficava complicada para mim. Quando foi na prova de Guarulhos, essa sim eu fui aprovado em todas as fases, vocês podem ver que eu já acertei 23 questões de um total de 24 em português. E teve um texto bem difícil nessa prova, que foi um texto do livro do Machado de Assis, Dom Casmurro. Nessa prova aqui, vocês podem observar que eu fiz 37 acertos em direito, 37 acertos de um total de 40, e 23 acertos aqui em português de um total de 24, então eu errei só uma questão de português, uma só. Desses 26 acertos aqui de conhecimentos gerais, 12 foram de informática. 12. Então, mais uma vez, você observa aí que eu fui muito bem em informática. De 14 questões, eu errei apenas 2. Então, acertei 12 de informática, 37 de direito, 23 de português, errando apenas uma de português e 3 de direito. O que fez com que eu ficasse aqui com a nota de 86 pontos para Guarulhos. Aí nessa sim eu fui convocado para digitação mais uma vez e passei aqui para Guarulhos. A nota de corte de Guarulhos foi 83 pontos e eu fiz 86. Muito bem, nessa prova agora de 2024 não tem resultado ainda, afinal de contas ainda nós teremos ainda o julgamento dos recursos das notas objetivas, né? Que inclusive o prazo termina amanhã, dia 16. Depois nós teremos a fase de digitação e só depois nós teremos aí o resultado final e homologação. Aí sim é que vai saber qual a posição que eu vou ficar em Bragança Paulista. Mas ao que tudo indica, veja bem, ao que tudo indica, eu fiz 21 acertos de 24 aqui de português. Ao que tudo indica, 37 acertos de um total de 40 de direito, tá? E 11 acertos de um total de 14 de informática. Então, mais uma vez, eu repeti aqui, olha, essas três matérias, sendo uma delas um bloco de matérias, que é a matéria do direito. 21 acertos de 24 em português, caso se confirme, 37 acertos de um total de 40 em direito e 11 acertos de um total de 14 em informática. Então, isso provavelmente, e mais uma vez eu repito, provavelmente, eu não sei, isso aqui pode me garantir 81 pontos em Bragança Paulista, mas eu vou enfatizar, é necessário aguardar o julgamento dos recursos e também verificar se eu não deixei nada em branco ou não passei uma questão errada para o gabarito, como eu fiz na capital. Muito bem. Por enquanto, provavelmente, 81 pontos de um total de 100. Isso me coloca ali mais ou menos na 5ª posição para a Bragança Paulista, com chances reais de nomeação. Se tudo isso se confirmar, se eu passar na digitação
e aí depois da homologação do concurso. Então, você precisa se dedicar, na minha visão, a essas 3 matérias. Você precisa ir bem, muito bem em português, precisa se dedicar, você precisa se dedicar ao bloco de direito aqui e informática. Essas 3 matérias, elas podem te colocar no concurso ou te tirar do concurso. Para você ter ideia, matemática, neste concurso de 2024, eu chutei as 6 questões de matemática e acertei apenas uma questão. Mesmo assim, eu fiquei com esses prováveis 81 pontos. Então, você veja que eu chutei as 6 de matemática. Entende? Claro, eu fui razoável também em raciocínio lógico, né? Acertando aí 8 de um total de 10 de raciocínio lógico. Mas o principal que você precisa se dedicar mesmo é português, o bloco de direito, porque tem várias matérias dentro desse bloco: processo civil, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, normas da corregedoria, beleza? E você precisa ir bem em informática, que foram essas questões de informática aqui que me colocaram no concurso aqui de 2023, que eu fui aprovado para Guarulhos. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, se liga aí, português, direito e informática. É aqui que está o miolo. Tudo bem? Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Grande abraço.